diretor de meio ambiente da Sanepar, Júlio Gonchoroski, sabe tudo do assunto, está por dentro de todas as informações que você precisa ficar sabendo com relação à falta d'água em Curitiba e região metropolitana em todo o estado do Paraná, porque não é um fenômeno que só a região metropolitana de Curitiba está passando. É isso mesmo, né, Júlio? Bom dia para você, obrigado pela participação. Bom dia a você e a todos que estão conosco. Você tem razão, Paulinho. Na verdade, é um fenômeno que atingiu todo o Paraná, mas quando você pega a região metropolitana de Curitiba, é muito mais grave por dois motivos. Primeiro, claro, são 3,6 milhões de pessoas a serem abastecidas, e nós estamos muito perto da Serra do Mar, que é a nossa principal abastecedora. As nossas nascentes estão aqui. Então, a gente precisa muito das nossas barragens e a situação se agrava. Bom, a gente teve uma semana inteira passada que choveu, e choveu bastante aqui na região metropolitana de Curitiba. É a pergunta que muita gente se faz. Afinal de contas, a chuva da semana passada, ela ajudou a sanear, pelo menos melhorar melhor, a questão de reservas das nossas represas, dos nossos rios, aquele percentual de 30% ou menos, ele ainda permanece. Como é que uma reserva d'água, uma barragem, ela se recupera? Porque a gente entende que se chover no estado que elas estão, tem primeiro que o solo receber a água, aquela toda a questão do assoreamento, dos rios. Enfim, explica para a gente como é que funciona para uma represa se recuperar. E se a chuva foi em quantidade que realmente dá para dar um respiro. O que acontece? A primeira ação da chuva, na verdade, é molhar o solo, penetrar no solo, e com isso você satura o solo. Só depois disso é que a água começa a escorrer, escoar para as represas. Deixa eu ver se eu consigo girar a câmera. Essa é a nossa situação. Você está vendo aí? Estou. Então, 20% hoje é a nossa barragem do Iraí, 38,5% o Passaúna, 18, quase 20, Piraquara. Que eu tenho 82, o Piraquara 2, eu vou ter com 34%. Isso é dados de hoje. Então, eu vou te trazer aqui para o sistema no dia 15, quando começaram as chuvas. Veja só tinha 10 no Iraí, 32 no Passaúna, 17 no Piraquara, 77 no 2, como um todo. Ou seja, nós ganhamos aí 6% nessas semanas de chuva. É um volume muito significativo. Praticamente, nós ganhamos um mês. Então, aquele rodízio mais duro que poderia acontecer agora, nos próximos dias, que seria quase 2 dias sem água para um com água, se afasta momentaneamente graças a essas chuvas. Então, a Sanepar, ela trabalha como, Júlio? Com quantos planos? Tem o plano A, o plano B, o plano C? Em que pé nós estamos? Nós estamos... Plano A é aquele quando você tem uma indisponibilidade, um rio está com um problema na captação, mas nossos reservatórios estão acima de 60% e tem chuva normal. Então, acontece localizadamente um rodízio. Um plano B é quando você está com menos de 60% e chuvas não tão boas, que era o que nós estávamos anteriormente, né? Nós estávamos com rodízio. Um dia sem água, 4 com. Sempre que a gente fala um dia sem água, você tem mais 12 horas para recuperar o abastecimento, né? Rodízio C é o que nós estamos agora. Um dia sem água, 12 horas de reabastecimento e um dia e meio com água. O plano D, você entra daí com 2 dias, até 2 dias sem água e um dia com água.
Então, esse é o abastecimento mais duro que você pode colocar à população. Pode haver rodízios mais duros? Podem, mas nós queremos ao máximo evitar isso. Por isso, toda essa discussão da economia, da Meta 20 que nós estamos propondo à população. Bom, a gente sabe que as casas elas devem possuir pelo menos uma caixa d'água com um limite razoável, né, para reserva, Júlio. Mas muitas das casas, pessoas mais humildes, isso não é uma realidade, né? Como é que a Sanepar está trabalhando com isso? A Sanepar fez um cadastro das famílias que estão na tarifa social. A tarifa social é uma tarifa específica para pessoas de baixa renda, que a Sanepar tem. Hoje, o mínimo que as pessoas pagam, normalmente, é R$ 71 com água e esgoto, né? Uma família, uma ligação na tarifa social, paga R$ 16, né? Água e esgoto. Então, essas pessoas, essas famílias que estão cadastradas na tarifa social, nós fizemos um levantamento e vimos um déficit de quase 3.000 ligações sem caixa d'água. A Sanepar fez uma parceria com a Tigre, com a Rumo, e montamos e entregamos, instalamos essas caixas d'água para que as pessoas tenham uma reservação mínima, ou seja, consigam passar por esse período de 24 horas com uma qualidade mínima que é necessário para a sua higiene pessoal, ainda mais numa época de Covid, e ter o mínimo um banho e para fazer comida, etc. Então, nós estamos distribuindo... Desculpa. O nosso número são 2.800 caixas que nós estamos distribuindo ainda esse mês. Ainda falando sobre a questão das chuvas, a Sanepar divulgou que esse período, né, de estiagem pode se estender até o começo do ano que vem. Houve alguma revisão nessa estimativa, Júlio? Não, infelizmente não tivemos. Como vocês viram, nós estamos em 34%. Né? Esperamos que haja chuva, pelo menos na média, daqui até março. Qual é a nossa estratégia? O rodízio, a economia que nós esperamos e as chuvas que todos nós esperamos melhorem agora, vai nos fazer recuperar até uns 70%, 60% nossos reservatórios, para que possamos passar o próximo período de seca, que é o inverno, em uma situação mais tranquila. Então, a gente está tentando mostrar às pessoas a realidade mais dura possível. Claro que se chover, se acontecer várias coisas, vai ser melhor. Mas a população deve estar preparada por um longo período ainda com rodízios. Estamos conversando com o diretor de meio ambiente da Sanepar, Júlio Gonchoroski. Júlio, para as pessoas entenderem, né, e porque elas vêm ali passando pela 277, em outras regiões, Santa Quitéria, já no tratamento do caso de esgoto, mas como é que acontece a captação da água? Ela só vem do rio, ela só vem das barragens? Como é que a Sanepar ela trabalha nesse sentido? Como que a água chega até a torneira do consumidor? Curitiba tem basicamente 3 tipos de abastecimento. Aquele que vem pelas represas, né, que são 4 grandes barragens, como vocês viram aí, nós estamos construindo a 5ª, que fica pronta em dezembro. Essa água é captada direto na barragem, como é o caso do Passaúna, ou ela armazena, passa um rio e ela é captada. Então, esse é o primeiro sistema. O segundo, que é o que acontece hoje no Miringuava, Pequeno, Despique, que abastece a região sul da metropolitana, capta direto do rio, né? Faz uma pequena tomada d'água no rio e abastece. E a região norte, onde você tem Colombo, Almirante Tamandaré, Campo Magro, aquela região, você tem uma captação de poços artesianos, poços direto no karst, onde você abastece principalmente a região norte da cidade. Então, basicamente esses 3 tipos de captação, passa por um sistema de tratamento da água, desinfecção. A Sanepar faz 500 mil de análises da qualidade de água por ano, né? Então, todo o processo da água que você capta do rio
até a água que sai para as torneiras são monitoradas. Em algum momento chegou a Sanepar a captar água de cava, por exemplo? A gente tem várias nas regiões aqui de São José, Fazenda Rio Grande. Não, sim, sim. Aí são as captações emergenciais, né? Nós usamos as cavas, principalmente ao longo de São José, Pinhais, que nós jogamos geralmente no rio, e esse rio traz até a captação. O mesmo aconteceu com duas pedreiras, uma em São José dos Pinhais e a outra ainda está funcionando em Passaúna, a pedreira Olhas. E a terceira opção nessa questão de emergência é a transposição de rios. Você tira a água de um rio, joga num outro rio, né? É uma obra difícil, cara, porque sempre tem uma diferença, um morro que você tem que transpassar para trazer água. Estamos fazendo a transposição de 2 rios na região do Miringuava. Por que a gente trabalha tanto com Miringuava e a região sul? É a região que mais cresceu na metropolitana de Curitiba. Então, você tem uma população muito adensada. Então, nós usamos toda a água do Miringuava, transposições, para abastecer essa região que é a mais adensada. E quando nós conseguimos ter boas águas na bacia do Miringuava, nós economizamos o Passaúna. Então, é toda uma estratégia, um jogo de xadrez de como ter mais água armazenada. Hoje, por exemplo, todas as nossas represas estão fechadas, armazenando água. A gente sabe que o grupo Banda B, a gente é um grande filtro aqui, né? Então, a população sempre utiliza aqui os meios de comunicação da Banda B para informar a situação da falta d'água. E daqui a pouquinho eu tenho aqui alguns recados, eu vou sintetizar eles para você, Júlio. Mas antes eu gostaria de perguntar também sobre se você está sentindo assim, a mudança do hábito do consumidor, né, que antes escovava o dente, deixava a torneira, né, aberta, lavava o carro 2 vezes por mês ou até mais, né? Tem gente que todo final de semana colocava o carro para fora da garagem e lavava o carro, calçadas, aquele uso de uma água potável para uma questão não tão relevante. Você está percebendo uma mudança no hábito do cidadão hoje em dia? Estamos. Fizemos uma estatística recente, por exemplo, as pessoas que saíram da faixa de 5 a 10 metros cúbicos de consumo mensal e passaram para a faixa de 5 metros cúbicos. Aumentou em quase 5%. Quer dizer, é um grupo que está realmente economizando água, a gente vê isso em todos os sistemas, né? Então, eu acho que as pessoas estão se conscientizando, mas, infelizmente, precisamos de mais ainda. Eu uso muito o exemplo do banho, né? Que foi como eu mudei a minha cultura pessoal. Tomar um banho com menos de 5 minutos. Né? As mulheres não vão concordar muito com esse tempo, não, viu? Não, mas em casa eu era quem mais ficava no banho. Porque eu escovava os dentes, fazia barba no banho. Cantava um pouquinho. Cantava um pouquinho, dançava no chuveiro, mas não dá mais. Eu ponho uma música de 3, 4 minutos, não dá para colocar um... como é que é? Esqueci a Sinfonia de Beethoven. Não, a Legião Urbana lá, Faroeste Caboclo, não dá para colocar. 10 minutos. Mas dá para colocar uma música de 5 minutos, te regula teu banho e sai. Então, essas pequenas mudanças de hábito, a gente consegue uma economia bem legal. E o interessante esses hábitos permanecem. Né? Exatamente. E até uma forma de educar, né, as crianças, elas percebendo essa mudança de hábito dos mais velhos, dos pais. Bom, a gente já falou sobre a questão do rodízio, mas deixa eu ver aqui uma outra pergunta, quer saber quando que ficará mais espaçado o rodízio de água? Acho que você já respondeu na questão da previsão, né, das chuvas para o mês de fevereiro, para um próximo inverno. O que nós vamos fazer? Todo final de mês, a última sexta-feira do mês e na segunda semana do mês, nós vamos dar à população
qual é o nível da barragem, qual a previsão de chuva e qual rodízio nós estaremos, né? Hoje eu te antecipo, acabamos de concluir essa reunião. Então, para a primeira quinzena de setembro, continuamos no rodízio atual. Não vamos mais apertar, né? Então, quando as barragens voltarem a atingir 60%, nós voltamos para aquele rodízio de 1 para 4. Né? Então, a cada 15 dias, a gente vai deixar claramente como estão as barragens, qual é a previsão meteorológica e qual é o rodízio para os próximos 15 dias. Ok, uma ótima notícia. Então, para a primeira quinzena de setembro, ainda o atual rodízio que temos, de 36 horas, né, Júlio? E daí para frente, a cada 15 dias, uma nova avaliação da quantidade de água nas barragens, e aí esse espaçamento pode ou ser ou não, a gente torce para que não chegue ao plano D, como você falou no início aqui, né? Muito bem. Estamos conversando com o diretor de Meio Ambiente da Sanepar, Júlio Gonchoroski, conversando com a gente aqui nesta live na manhã desta segunda-feira. Bom, deixa eu pegar aqui, a gente já está chegando no ponto final do nosso bate-papo, até para liberar o Júlio. A Maria de Palma, e o que eu notei aqui, Júlio, é que a região sul de Curitiba, que vem a maioria das reclamações, Boqueirão, Alto Boqueirão, Tatuquara, Caximba, Umbará, de que, aqui ó, Maria de Paula, Vila Pantanal, ela pede socorro, há 10 dias está sem água. A dona Maria disse que já perdeu as contas de quantas vezes ligou para a Sanepar e diz que vai resolver o problema, mas nada fazem. Também aqui, ó, Alto Boqueirão, do ladinho ali, desde quarta-feira sem água. Já fizeram reclamação na Sanepar, mas é sempre a mesma história. Muitas pessoas dizem que a água não chega com força, ela não tem força para, por exemplo, subir até a caixa d'água. E que é cobrado, mesmo assim, um valor devido a, não sei se a quantidade de ar que passa pelo registro, que é cobrado também, vem na conta de água da Sanepar. Você podia responder em especial para essa parte da população? Bom, a região sul metropolitana, além dos bairros que você falou, incluímos aí Fazenda Rio Grande, boa parte de São José dos Pinhais, são as regiões que mais estão sofrendo com a estiagem. Por quê? Não tem um grande reservatório para atendê-las, então nós dependemos da captação dos rios, e os rios estavam muito baixos, né? Mas o que essa senhora está relatando é anormal, né? Normalmente, todas as regiões, em até 12 horas depois do registro fechado, ou seja, em 36 horas, estão recebendo. Realmente, a gente tem que buscar isso pelos meios de comunicação da Sanepar, tentar resolver o problema dela. Não sei se é só dela, dos vizinhos também, mas isso é bastante anormal. Normalmente, no máximo, em 12 horas, nós atingimos os pontos mais distantes de cada rede. Pois não. Existe a regra tarifária, coloca que o mínimo que se paga são 5 metros cúbicos, que é o mínimo de água que uma família com 4 pessoas, 3,5 pessoas, que é a média, precisam para passar o mês. Então, muitas pessoas dizem, eu estou economizando, mas continuo. É que essa faixa realmente é fixa. E essa é a dificuldade. Mas, acima de tudo, mais do que economia financeira, hoje nós temos que, entre aspas, sobreviver a esse período. Então, mais do que a economia financeira que a gente vai fazer, a economia da água é para garantir que a gente consiga ter água por um longo período ainda. Poderia dar uma dica, então, para as pessoas, Júlio? O fato de você, quando está sem água, fechar o registro e depois do período de 36 horas, abri-lo novamente, isso ajuda também para que uma falsa água, entre aspas, né, ou ar mesmo, acabe afetando ali o registro e isso seja cobrado na conta? Os nossos técnicos aqui nos garantem o seguinte, que mesmo os registros mais novos, mais modernos, não têm o mínimo problema desse chamado ar na rede. Uhum. Nós instalamos um monte de ventosas ao longo da rede para tirar o ar e proteger a rede. Então, as pessoas que têm essa sensação de que quando a água volta, volta ar primeiro, né? Se isso aconteceu ou acontece, o inverso é verdadeiro.
quando seca a caixa d'água, quando seca a rede, o ar passaria no sentido contrário também. Então, as pessoas não teriam prejuízo financeiro com esse ar que entra e sai. Mas se as pessoas estão verificando isso e notam realmente que está entrando ar, que está saindo, chama a Sanepar, nós podemos revisar o seu hidrômetro, até trocar se for necessário, mas é muito raro isso acontecer. É mais uma sensação do que realmente. E a pessoa fechar o registro na hora que ela vê que vai faltar água, ou está no rodízio, ela pode fazer. Mas é um trabalho a mais, um estresse a mais, que não acredito que seja necessário. Uma pergunta que me veio aqui agora, Júlio, para a gente encerrar. A gente recebeu aqui na semana passada umas 3 mensagens com imagens do vazamento de água em via pública. Sabe me dizer o tamanho dessa perda, a quantidade em percentual de que é o razoável, porque acidentes acontecem, né, estragos também, nesse sentido do povo fica revoltado, ver a água jorrando lá e você sem água em casa. Existem vários tipos de problemas, né? Quando você liga e desliga, nós estamos ligando e desligando da rede 1.200.000 pessoas por dia. Então, todo o sistema são 17 mil quilômetros de redes que a gente tem, né? Então, quando você faz isso todos os dias, você tem estresse na rede, você acaba tendo vazamentos, né? Acidentes, né? Eu moro ali perto do Hospital Evangélico, ali nós estamos trocando a rede, toda a tubulação de água. Então, cada vez que você liga uma nova água, um novo tubo, você tem que passar a água, jogar fora para limpar o tubo, né? Porque entra areia. Então, existe essa sensação. Mas a política principal que nós estamos tendo é não ter desperdício. E quando a imagem é de alguém da Sanepar, uma estrutura da Sanepar desperdiçando água, é o pior que nós podemos ter. Então, nós estamos trabalhando muito para evitar isso. Os índices, em geral, se fala em 30% de perdas no sistema, né? É muita água. Mas 30% entra aí também o gato, o roubo, desvio. Houve um vazamento, por exemplo, que todo mundo falou muito na Praça 29 de março, segunda-feira passada. Foram pessoas que roubaram hidrômetros de casas que estavam fechadas. Então, várias casas vazando água direto. E, apesar de 30% ser um número muito alto, ainda queremos reduzir ainda mais, é o menor número do país de capital em perdas associadas, né? Se fala que 20%, 25% é a perda mínima que existe no sistema. Então, nós estamos muito próximo do mínimo operacional. Ok. Júlio Gonchoroski, diretor de Meio Ambiente da Sanepar, deixo espaço para você mandar o seu recado também à população, a todos que acompanham nesse momento a nossa live. A grande mensagem é: confiem na Sanepar, nós estamos trabalhando no máximo possível para trazer qualidade de serviços e passar esse momento difícil. E que cada pessoa pode fazer chover, né? Economizando 20%, banhos mais rápidos, aquele PET de 1 litro na caixa de descarga, mudando seus hábitos, nós podemos fazer chover. E entendam uma frase que nós ouvimos das instituições que operam no Nordeste, no semiárido: a primeira coisa que a chuva apaga é a memória da seca, né? Então, essas chuvas foram ótimas, excelentes, mas não foram suficientes. Nós temos um longo período pela frente e só com a população nós vamos vencer esse período difícil. E Legal. Obrigado a você, a Banda B, porque a informação hoje é o melhor instrumento que nós temos para passar a crise. Lhe saúdo com um copo d'água da torneira, tá? Da Sanepar, eu tomo sempre. Pode tomar, eu também tomo em casa. Então, agradeço a participação, até uma próxima. Um abraço, obrigado.